Questão número 7. 3 polígonos regulares de 8, 12 e 18 lados, respectivamente, estão inscritos em uma circunferência e têm um vértice em comum. Os vértices dos 3 polígonos são marcados na circunferência. Quantos vértices distintos foram marcados? Bom, os números são pequenos, você até pode fazer as divisões da circunferência, mas existe um princípio de contagem que é importante aqui, que é o princípio de inclusão-exclusão. Então vamos relembrar a ferramenta para resolver esse problema, chama princípio de inclusão-exclusão. Do que trata? Vamos pegar 2 conjuntos primeiramente. A gente vai precisar de um princípio de inclusão e exclusão com 3. Aqui um conjunto A, um conjunto B. Então esse aqui pequeno é o A intersecção com B. Esse aqui está entre os dois. Bom, quantos elementos, então, pensando em conjuntos finitos, quantos elementos tem nesta união? Então eu quero saber quantos elementos tem aqui, aqui e aqui, juntar todo mundo. Então, eu vou denotar assim, a quantidade de elementos que existe na união. Esta é a minha pergunta. Bom, é esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço. Mas eu não sei exatamente ainda quanto tem nesse pedaço, nesse pedaço. Eu saberia quanto que tem em A. Então, vamos pôr todo mundo de A primeiro. Bom, também tem que pôr todo mundo de B. Opa, mas quando eu fiz essa operação, esta intersecção eu somei 2 vezes. Eu somei junto com os elementos de A, eu somei esse pedaço. Quando eu somei os elementos de B, também somei esse pedaço. Então tem que subtrair uma vez esta intersecção. Porque esse meinho ficou somado 2 vezes. Então a quantidade de elementos que existe em A união com B é a quantidade de elementos que existe em A mais a quantidade de elementos que existe em B menos a intersecção. Bom, vamos fazer com 3, que é o que a gente precisa. Veja que temos 3 polígonos. A gente quer saber, os conjuntos, no caso, vão ser o conjunto de números de vértice dos polígonos. Então, vamos lá. A, B, C. Vamos tentar ver o que é a quantidade de elementos de A união com B, união com C. Quer dizer, a quantidade de elementos que tem nessa figura inteira. Bom, novamente, a primeira tentativa é pôr todo mundo de A, pôr todo mundo de B e pôr todo mundo de C. Opa, mas aí eu somei muita gente. Quando eu somei o A e somei o B, cada vez que eu fiz isso, eu pus toda esta região aqui, ó, do A intersecção com B 2 vezes. Então eu tenho que tirar ela uma vez. Bom, a mesma coisa eu fiz quando eu somei o A e o C. Então eu pus 2 vezes esta região aqui. Então eu tenho que subtrair também o A com o C. Finalmente eu pus 2 vezes essa região com essa. Então eu pus 2 vezes essa intersecção aqui. Então eu tenho que tirar também o B intersecção com o C. Opa, mas agora eu fiz o contrário. Agora eu tirei muita gente dessa história. Veja que eu tinha colocado 2 vezes, então eu tirei uma vez. Aí ficou uma vez só. Esse aqui. Ficou uma vez só esse aqui. Aí depois eu tirei uma vez esse sujeito. Então eu tirei de novo esta intersecção. Então, na verdade, quando eu tirei, eu fiquei basicamente com esse pedaço. Quando eu fiz essa conta aqui, o que me sobrou no final das contas foram esses 3 pedaços aqui. Porque eu somei cada um 2 vezes, mas esse pedaço, esse pedaço e esse pedaço tem uma intersecção comum, que é o A inter B inter C. Então aqui eu tirei. Ó, vamos ver quantas vezes eu acrescentei o A inter B inter C. Aqui eu acrescentei uma vez, que o A inter B inter C está aqui. Aqui eu acrescentei 2, aqui eu acrescentei 3. Então temos 3 vezes esse pedacinho aqui, esse miolinho.
Eu estou falando desse miolinho aqui, que é o A inter B inter C. Vamos ver se dá para fazer colorido. A cor está diferente. Então aqui eu acrescentei uma vez, duas, três. Aqui eu tirei uma vez, duas vezes, três vezes. Então eu não fiquei com nenhuma vez aqui lá. Então tem que pôr de novo. Eu também falo que é o princípio do tira e põe. Você põe, pôs demais, tira. Tirou demais, põe de novo. E assim até você contrabalançar e acertar o que você precisa. Por isso que chama o princípio de inclusão e exclusão. Então vamos usar, esta é a fórmula básica para a gente resolver o nosso problema. Então, de novo, dados três conjuntos A, B e C, a quantidade de elementos do A união com B união com C é a soma dos três conjuntos menos as intersecções 2 a 2 e soma de novo a intersecção dos três. Então vamos ver. Então, o conjunto A é o conjunto dos vértices do polígono de 8 lados. O B do polígono de 12 lados. E o C do polígono de 18 lados. Vai ter muita gente em comum. O polígono de 8 lados, por exemplo, tem os... Por exemplo, tem o... Vamos fazer aqui um desenho, só para vocês sentirem como que é a figura. Um pouco a circunferência. Se ele é um polígono de 8 lados, ele vai ter esses 4 vértices e vai ter os vértices aqui em 45 graus. Tá. Esse é o de 8. Agora vamos fazer o de 12. O de 12 ele vai ter em 30, em 60, aí vai ter 30, de 30 em 30 graus ele fecha. Então vai ter o de 90, ó, esse vértice aqui foi duas vezes. Depois tem este e esse. Então vai ter pelo menos 4 vértices comuns. Então o de 12 com o de 8 tem 4 vértices comuns. Tem a ver com o máximo divisor comum. E se você puser agora o de 18, talvez a gente devesse fazer a coisa assim um pouquinho diferente. Vamos marcar o de 12. Então esse é o de 12. E aqui o de 8. Então o de 8 pegou esses 4 vértices. Então tem 4 vértices em comum entre o de 12 e o de 18. Entre o de 12 e o de 8. E o de 18 também vai pegar alguns desses vértices comuns com o de 12 no caso. Então vocês entenderam que a coisa tem a ver com MDC. Então quais são as quantidades envolvidas aqui? Exatamente, então no primeiro, qual a quantidade de elementos do primeiro? 8. Quantidade de elementos do segundo? 12. A quantidade de elementos do terceiro? 18. Então temos 8 mais 12 mais 18. Então vamos fazer a conta. Vamos lá. Ele quer saber quantos vértices ao todo temos. Então ele quer saber a quantidade de elementos da união. Então já vimos que tem a quantidade de vértices de cada um. 8 vértices no primeiro, mais 12 vértices no segundo, mais 18 vértices no terceiro. Ok. Bom, agora vem a parte mais enjoadinha, que é quantos vértices em comum tem o de 8 com o de 12 lados? Exatamente o máximo divisor comum entre os dois, que dá 4. Então, vamos aparecer menos 4.
Qual a quantidade de vértices em comum que tem um polígono de 8 com o de 18? O máximo divisor comum entre eles, que é 2. Qual a quantidade de vértices em comum que tem um polígono de 12 lados com o de 18 lados? O máximo divisor comum entre eles, no caso 6. Só que a gente viu que essa coisa a gente tirou gente demais. Então a gente tem que acrescentar agora qual a quantidade de vértices que tem em comum dos 3. Então o máximo divisor comum entre 8, 18 e 12. Bom, a única possibilidade possível é 2. O maior divisor comum entre esses 3 é 2. Porque esse aqui é 2 vezes 9, 4 vezes 3. Então aqui tem fator 3, mas aqui não tem. Aqui só tem um fator 2. E nos outros tem mais fatores 2, mas só tem um fator 2. Então a única coisa que tem em comum nos 3 é o fator 2. Bom, então fazendo essa conta, agora temos aqui, esse 2 cancelou com esse. Aqui ficou 8 mais 12 dá 20, dá 38, menos 10, que dá 28. Então, ao todo, vamos ter que desenhar 28 vértices, o que nos dá a resposta D.